Buketov, Haverim, Saraitovim, Erevitov. Para quem estiver vendo esse vídeo na manhã, na tarde ou à noite, tenha todos um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Amigos, hoje nós estamos iniciando aqui uma nova leitura da nossa porção da Shavua. Agora sim é a nossa porção, né, da semana. E essa porção ela se chama Pekudei, né? Ou Pekudê, dependendo aí da pronúncia, tá? Quer dizer que são contas, tá? Pekudê significa contas. Então hoje aqui nós vamos falar da contabilidade da construção do tabernáculo do Mishkan. Antes de começarmos aqui, você que está chegando aqui é novo no canal, estamos fazendo a leitura aqui das parashut, né, da Torá. Começamos lá desde Bereshit, lá de Lech Lecha, tá bom? E viemos de lá para cá tendo essa sequência diária aqui, porque elas são divididas em 7 partes, tá? E você consegue fazer a leitura da Torá toda em um ano, aí de segunda a sábado, tá? E aí nós temos cada dia uma porção, você consegue, como diz, aplicar na sua vida no dia, porque não toda a leitura da Torá, né, ela é proveitosa. Cada parte que você lê num dia, ela tem uma mensagem para você naquele dia, né? Por coincidência, agora tivemos aí o Dia Internacional das Mulheres, né? E justamente caiu na questão de uma porção que a gente ia falar ali sobre a bacia de cobre, né? Onde os sacerdotes ali faziam a lavagem das mãos e dos pés antes de adentrar ao Mishkan, tá? E ele teve toda aquela história da questão dos espelhos das mulheres que eram de cobre que foram dados para fazer ali o lavatório, tá? Mas isso é um outro assunto, vê na Parashá lá. Vamos começar aqui a nossa leitura, tá? A leitura não é muito comprida, mas aqui nós temos uma mensagem importante para essa porção. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos aqui, livro de Shemot, no capítulo 38, né, o Êxodo no português, a partir do versículo 21, diz assim: Elohei Pekudei HaMishkan, Mishkan, Haedut Ashel Pukad, Alpei Michel, Avodati Haleion. Então, em português vai ficar assim: essas são as contas do tabernáculo do testemunho, que foram concluídas por ordem de Moshe, né? Vamos ler aqui no português. Todos os itens foram trabalhados pela Levita a cargo de Itamar, filho de Aharon, o sacerdote. Betzalel, filho de Uri, filho de Hu, da tribo de Judá, fez tudo o que Deus tinha ordenado a Moshe. Com ele estava Aholiabe, filho de Ahissamá, da tribo de Dan, um artesão, um tecelão artístico e experiente em brocados e bordados, com lã turquesa, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro que foi usado no trabalho para completar a tarefa sagrada foram doados, 29 kikais, 730 shekalins, de acordo com o shekel santificado. O censo do dinheiro de prata coletado da comunidade chegou a 100 kikar e 175 shekalim, de acordo com o shekel santificado. Este consistia em um bekar por cabeça, isto é, meio shekel, de acordo com o shekel santificado para cada pessoa que passou pela contagem de 20 anos acima, o que totalizou 603.550. Os 100 kikar de prata foram usados para fundir as bases para o santo e para a divisória. Havia um total de 100 bases feitas dos 100 kikars, 1 kikar para cada base. Dos restantes 1.175 shekalins foram feitos os ganchos para os pilares, os capitéis, as braçadeiras. O cobre doado como oferenda chegou a 70 kikar e 2.400 shekalins. Com isso ele fez a base para a entrada da tenda da reunião.
o altar de cobre junto com sua grade de cobre, e todo o utensílio do altar, a base para o pátio em volta, a base para o portão do pátio, as estacas do tabernáculo, as estacas para o pátio em volta, das lã turquesa, púrpura e carmesim. Eles fizeram as vestes de malha para uso do santo. Eles fizeram as vestes sagradas para Arão, como Deus tinha ordenado a Moshe. Então, meus amigos, a nossa porção ela começa aqui com LFPQD, né? Que são essas as contas, né? E o interessante é nós analisarmos aqui que fala assim, LLPQD Hamishkan Mishkan, ou seja, ele fala duas vezes a palavra tabernáculo, né? Haedut Ashel Pukda, né? Pukad Alpei Mishe. Então nós vemos aqui que Rashi ele comenta assim, né, em relação a Hamishkan, Mishkan, que na verdade em hebraico Hamishkan, a palavra Mishkan está escrita duas vezes, isto é, uma alusão ao templo que foi tomado como garantia, né, Mashkon, a palavra garantia, né, pelas duas destruições devido ao pecado do povo de Israel. Ou seja, os templos foram tomados como uma garantia para os pecados de Israel. Né? Ou seja, quando o povo de Israel se arrependeu totalmente, o terceiro templo será construído. Tá? Esse aqui é um Midrash lá do Tarhanun, que está lá na Tarhanun 2, e um Shemot Rabbah também, que está no capítulo 51, versículo 3. Ou seja, o Rashi está comentando aqui que, na verdade, todos os dois templos, né, o que ele fala Mishkan, Hamishkan, porque o primeiro Mishkan, o templo móvel, foi construído ali porque, né, o povo havia pecado ali com a questão do bezerro de ouro. Então, o Mishkan era uma garantia. Assim como o segundo Mishkan, que Rashi fala que é o segundo templo. E o terceiro templo, ele só vai ser construído, né, com o povo todo, do povo de Israel se arrepender totalmente, né, das suas falhas, dos seus erros. Aí sim Mashiach virá e construirá o terceiro templo. Tá? Mas eu quero me focar com vocês aqui na questão justamente das contas, da contabilidade do tabernáculo, da construção do tabernáculo. Amigos, a Torá ela está cheia de passagens onde diz sobre medidas, né, e pesos justos. Dá para citar duas aqui que tem em Provérbios. Tá? É Provérbios 16, versículo 11, que lá fala que o peso e a balança justas são do Eterno, né? São de Deus. Obras das suas mãos, o peso da bolsa, tá? Aí você fala para mim, Maurício, o que isso quer dizer? Lá em Devarim, eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque nós vamos nos aprofundar justamente lá em Deuteronômio, tá? Em Deuteronômio, lá no capítulo 25, no versículo 13 e 16, ele diz assim, na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terá dois tipos de efa, um grande e um pequeno. Né? Peso inteiro e justos terá, efa inteiro e justos terá, para que se prolongue os teus dias na terra que te dará o Eterno teu Deus. Porque abominação é ao Eterno teu Deus todo aquele que faz isso, todo aquele que fizer injustiça. Como eu disse, eu vou explicar isso melhor quando nós chegarmos lá, para a gente não perder o foco aqui. Mas aqui está falando de medidas e pesos injustos, né? Você sabe que tem aquela a balança para você fazer o peso, né? Ali medir tudo. E não poderia ter pesos diferentes para que você não viesse a enganar a pessoa, tá? Mas como eu disse, isso aqui eu vou explicar melhor um pouco lá na frente. Vamos continuar aqui. Então, o que quer dizer? Bolsa, né, como o Provérbios diz, o peso e as medidas justas vêm de Deus. Então, todo aquele que usa
né, de fraude. Aqui eu quero abrir um parênteses. Por quê? Porque nós estamos aqui na contabilidade do tabernáculo, das contas do tabernáculo. Só que isso se abrange para muitos, porque o que nós vamos trazer para a nossa vida? Eu não estou falando só aqui de você ficar com um troco injusto. Eu não estou falando aqui de você pagar um valor por algo que valia muito porque a pessoa ela não sabe. Eu não estou falando aqui para você só para você vender um produto que você sabe que ele não vale aquele valor e você o vende por valores exorbitantes. Eu estou falando aqui de várias coisas. Porque o tema justamente aqui é a questão da justiça. Deus, você pode ver que ele fala para a gente não ter na nossa casa algo que você venha usar como pretexto para causar mal a alguém injustamente. Esse assunto ele é muito profundo, ele é muito complexo, porque um pequeno exemplo, nós temos leis aqui no nosso país, tá? E essas leis, a Torá ela fala que toda lei ela provém de Deus, porque todas as leis elas são baseadas na Torá, são baseadas nas leis divinas. E também a Torá diz que quando você está num país, você tem que seguir aquelas leis do país. Não adianta você querer sair daqui do Brasil e querer imputar essas leis lá no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, onde que seja. A Torá nos ensina isso, que se você está morando em algum país, você segue as ordens daquele país, as leis daquele país. Então, muitas vezes você que acha, porque está num nível, né, supostamente elevado de santidade, você pode enganar o governo, né? Você pode enganar em questão de imposto, em questão de leis de trânsito, né? Tem muita fraude na questão de trânsito. É a pessoa que vende os pontos, compra ponto e não sei o que, e dirige sem habilitação, e por aí vai, né? Saiba de uma coisa, você não está só infringindo as leis aqui, você está infringindo as leis de Deus, porque como nós lemos aqui, Provérbios e Deuteronômio, provém de Deus toda a justiça. Pesos e medidas justas vêm de Deus. Tá? Como eu disse, esse assunto aqui ele é muito amplo. Ele não tem como ficar só na questão do mexicano. Só que vamos retornar aqui à questão do mexicano, porque eu acho que você já entendeu o que eu estou querendo dizer. Se você professa servir a Deus, você não pode usar de injustiça em qualquer área da vida. Você não pode mentir para benefício próprio. Mas vamos ficar aqui na questão do mexicano, do tabernáculo. Tem um Midrash que conta assim que Moshe, ele pegou, né, Betzalel e Oliabe, ali Tamar também, porque era ali responsável pela, como nós lemos aqui, responsável pela como é que posso dizer, a organização ali do tabernáculo, e colocou ali e começou a trazer o povo de Israel para fazer ele mostrar as contas que foram usadas da doação do povo para a construção do Mishkan. E o Midrash diz que ali que faltava 1.775 shecalins de prata. Depois de toda essa conta que Moshe passou, ele viu que faltou e ele ficou sem saber o que falar, porque o povo ia pensar, Moshe pegou para si. E todo esse censo que foi feito aqui, né, na questão de você revelar as contas, foi para Moshe mostrar justamente que nada foi perdido e que tudo que foi usado ali, né, tudo o que foi doado foi usado para a construção do Mishkan. Então Moshe, ele simplesmente na hora ele não sabia mais o que falar, porque ele viu que estava faltando os 1.775 shekalim. E o Midrash conta que nessa hora Deus, uma voz veio no meio do acampamento e falou que esses 1.775 shekalins haviam sido usados ali para colocar, shekalins de prata, para colocar no arraial, né, nos suportes que tinham dentro ali, que estava dentro do campo do Mishkan, né? E todo mundo viu que realmente viu, né, que Moshe ele era justo, que Moshe acabou se perdendo, não sabia, porque vocês viram foram muita doação, tá?
Então, mais uma vez, meus amigos, eu não quero me estender muito, tá? Deixar bem claro que essa contabilidade aqui foi para deixar claro perante todo o povo que nada daquilo que eles doaram ficou para Moisés. Ou ficou para Itamar, ou ficou para Oliave, ou ficou para Betsalel. Não. Tudo foi usado para a construção do tabernáculo. Meus amigos, só para nós encerrarmos aqui, entendam bem mesmo. Toda essa ideia, né, que foi criada nos milênios aí do decorrer de que você está aqui, mas não pertence aqui, e você tem que não se preocupar com a carne, não se preocupar com as leis do mundo. Nós estamos lendo aqui na Torá, vendo que não tem nada a ver, porque a Torá, ela está tratando da nossa vida aqui. Se não fosse assim, Deus não teria construído um mundo, colocado o homem para habitar aqui, né? Não teria sido dessa forma. Então, entendam bem, o que você faz aqui reflete lá em cima. Se você aqui está triste, lá em cima também. Se você aqui está alegre, lá em cima também está alegre. Se você age injustamente aqui, lá de cima também vai agir com justiça com você aqui. Então não pense você que você está acima espiritualmente das leis daqui, de maneira nenhuma, porque a Torá, ela é baseada em regras, nas leis de Deus, e que se seguimos essas leis, as mitzvot aqui de Hashem, o mundo seria um lugar totalmente justo, como nós estamos vendo aqui. O fato das pessoas não obedecerem a leis, elas são infratores, é isso que causa toda essa bagunça. Eu dei para vocês aqui a questão um dos maiores fraudes que tem no nosso país aqui, que é a questão do trânsito. Se você pensa bem, se as pessoas não fossem tão infratoras em questão do trânsito, não havia milhões de multas. Se andássemos corretamente, não teria, ou seja, você é um espelho. Você reflete aquilo que você faz. Então, se você, numa pista que você tem que ir a 50, você está dando 100, 150, a pessoa, muitas das vezes, que está atrás, do lado, ela vai refletir aquilo também, vai fazer, ou seja, você acaba sendo um condutor daquilo. Então, se você age corretamente, justamente, você também há de influenciar. Então eu falo, se nós seguíssemos pelo menos as sete leis que Deus deu para os Benei Noa, para nós os Benei Noa, né? O mundo seria 100% melhor. Mas não, cada um quer viver segundo aquilo que ele acha que é correto. Entenda bem, o termo achar, não aquilo que Deus colocou. Não, eu acho que isso é correto. Não, você não acha que isso é correto. O que está escrito ali é o que está escrito ali. Vamos fechar aqui. Tá, eu quero agradecer mais uma vez o Todarabá. E você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Tá? Se inscreva no canal, deixa um like, compartilhe esse conteúdo se você achar que ele foi relevante para você e para mais pessoas. E mais uma vez eu me despeço aqui. E que Mashiach, né? Mashiach ele possa vir Baruch Hashem hoje, para que nós ainda estejamos com ele lá em Jerusalém. Se não, Deus sabe todas as coisas, amanhã estaremos aqui novamente com a segunda parte da nossa porção aqui de PQD, das contas, né, do Mishkan, do tabernáculo. Tá bom, meus amigos? Em espírito de Mashiach now, né, de que Mashiach veio, eu coloquei um vídeo aí, tá? Então, vou postar outro daqui a pouco também, que tem a mesma mensagem, que Mashiach venha, que nós possamos estar prontos para receber Mashiach, né? E assim com eles nos estamos lá em Jerusalém. Toda a Bala e Ritraot, fiquem com Deus. Tchau, tchau.